Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre as três obras desconhecidas do escritor modernista Mário de Andrade. Bom, Mário de Andrade nasceu em 1893, na cidade de São Paulo. Publicou Macunaíma, O Turista Aprendiz, a Ópera Café, A Vida do Cantador, O Baile das Quatro Artes, enfim, foi um escritor polivalente, foi etnógrafo, musicista, funcionário público, professor catedrático da Universidade do Brasil e, infelizmente, faleceu precocemente em 1945, vítima de um ataque cardíaco, aos 52 anos de idade. Eu tive a honra de estudar a obra de Mário de Andrade durante o meu mestrado. Eu trabalhei com o livro póstumo O Turista Aprendiz, publicado em 1976, com uma edição crítica da professora e pesquisadora Telê Ancona Lopes. Por que foi póstuma? Porque a obra foi publicada em formato de crônicas de viagens no jornal Diário Nacional entre os anos de 1927 a 1929. E Mário de Andrade teve aí a vontade de transformar essas crônicas que foram publicadas no jornal em formato de livro. Como ele faleceu precocemente em 1945, parte dessa mesma obra ficou inacabada. Bom, o canal Humanitas já produziu um vídeo sobre o turista aprendiz. Eu vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento do conteúdo. Aqui, na minha biblioteca particular, eu tenho três obras que estão esgotadas, e são obras raras. A primeira delas é Postais a Mário de Andrade, organizado pelo pesquisador Marco Antônio de Moraes, publicado pela editora da USP, uma obra publicada em 1993, rica de anotações, uma obra crítica, na qual o próprio pesquisador Marco Antônio de Moraes contextualiza os cartões postais. Enfim, Mário de Andrade escreveu mais de 10.000 cartas. Eu tive a oportunidade de visitar uma mostra cultural no Museu dos Correios, no Rio de Janeiro. Isso foi por volta de 2016, e lá eu pude observar parte dessas cartas que também foram elaboradas e escritas. Aqui, os cartões postais, bom, é fruto das viagens que os colegas, esses artistas, enviaram ao escritor brasileiro. Então, parte da cultura nacional está aqui registrada e devidamente documentada. Então, são vários cartões postais de cidades brasileiras, cidades no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, até no Oriente. Peço licença para ler a orelha do livro, que diz assim: os cartões postais recebidos por Mário de Andrade mostram-se como documentos de capital importância na correspondência passiva, não lacrada do escritor, no arquivo dele, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Esta seleção de cartões, imagens e textos realizadas por Marco Antônio de Moraes recupera traços da biografia de Mário dos que a ele se dirigiram, elucidando aspectos da história do modernismo, bem como da vida artística e literária do Brasil. Bom, é um livro riquíssimo, e a orelha foi elaborada pela professora Telê Ancona Lopes. A segunda obra é Vida do Cantador, uma edição crítica da Raimunda de Brito Batista, publicado pela editora Vila Rica de Belo Horizonte. Vida do Cantador trata da obra do musicista Chico Antônio, uma personalidade excêntrica que Mário de Andrade conheceu no Nordeste brasileiro. Ele tocava cocos e também tinha um dançar, um ritmo muito diferente, no qual o próprio Mário de Andrade se encantou. É uma edição póstuma, por quê? Porque Mário de Andrade rascunhou esse material durante as viagens que ele fez ao Nordeste, como mencionei no Turista Aprendiz, e a figura de Chico Antônio vai aparecer em uma das crônicas. Um livro de 193 páginas, e também conta com a orelha da professora Telê Ancona
peço licença para fazer a leitura. O poder encantatório de Chico Antônio, Orfeu, toca até mesmo o discurso de quem narra sua vida de cantador nordestino. Neste livro, marcado pela intensidade humana e poética, ficção, testemunho, análise e desvendamento do processo de escrever de Mário de Andrade unem-se com precisão e harmonia. Bom, e a terceira e última obra é o romance Quatro Pessoas, que foi um projeto que Mário de Andrade delineou quando ele ficou no exílio no Rio de Janeiro em 1939. Pouco antes, ele é demitido da Secretaria de Cultura em São Paulo e lá no Rio ele vai escrever uma ficção com base aí na experiência literária que ele já possuía, vai ficcionalizar a vida de quatro pessoas que estão dentro de uma residência. É um romance que descamba para o lado mais psicológico e, no decorrer da narrativa, essas quatro personagens vão intercambiar esses diálogos, ou seja, vão conversar sobre a vida, sobre a cultura nacional. Parte desses personagens, Mário de Andrade também recupera por meio da sua própria ficção, ou seja, existe um processo de ficcionalizar essas personagens com base nos livros que ele também já tinha feito anteriormente. Inclusive, a personagem Frolin, que aparece aqui, foi a protagonista do Amar, Verbo Intransitivo. Eu peço licença para fazer a leitura da quarta capa, também elaborada pela professora Thelê Ancona. Fruto da angustiada permanência, quase exílio de Mário de Andrade no Rio de Janeiro, entre 1938 e 1945, Quatro Pessoas é, sobretudo, um romance do espaço fechado e do interior de suas criaturas. Unidas pela amizade, pelo amor, as personagens buscam a si próprias no duplo e vão se assegurar no contraponto. Romance psicológico, alargando o filão da maturidade marcado pelos contos novos. Quatro Pessoas nos traz novamente a mulher singular, escapando ao autor em seu mistério. Frolin, Maria vestida de preto, acompanham agora esta Maria elegante e fina, Capitu, intrigando para sempre o leitor. Inclusive, é a protagonista do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. É um romance publicado pela editora Itatiaia em 1985, mas os manuscritos foram produzidos durante os anos de 1939 a 1945, um pouco antes da morte prematura do escritor modernista. Bom, com essas três obras, eu termino aqui o conteúdo desse vídeo, muito interessante, muito produtivo, para que você, leitor de ficção brasileira, possa comentar, traga os seus comentários se você já leu um desses três livros. Eu aqui parabenizo a equipe do Instituto de Estudos Brasileiros do IEB. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se você possui alguma dúvida a respeito daquilo que foi dito, escreva aqui os seus comentários. A sua participação alimenta